Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Tá um friozinho aqui no Rio, mas eu não vou ficar com a colcha hoje não, a colcha vai voltar a ser cenário. Botei o escudo em pé, como alguns ouvintes pediram, mas o que acontece? Pelo próprio formato da colcha, no cantinho aqui onde eu me ajeito, eu não consigo posicionar a câmera e fazer um enquadramento onde eu não fique na frente do escudo. Mas tá bom, vou deixar o escudo em pé pela sugestão dos nossos ouvintes, principalmente do nosso amigo Everson Augusto, que tá sempre aqui. Tá? De resto é a mesma coisa. Deixa sua curtida, é grátis, se não for inscrito, faça inscrição, etc, etc. Ajude o canal a crescer, compartilhe esse vídeo, aqui tem a setinha. E vamos fazer uma discussão aqui que eu não gostaria de fazer, porque eu sei que eu sou minoritário no Brasil nesse momento. E serei pelos próximos, sei lá, 30, 40 anos, espero que não. Mas é a questão dos técnicos estrangeiros. Bom, em primeiro lugar, gente, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar até aqui o link na descrição do vídeo, um vídeo um pouco mais longo. Não sou contra os técnicos estrangeiros, não sou contra estrangeiro algum, tá? Só acho desnecessário. E por que eu acho desnecessário? Porque nós temos técnicos aqui. Não é possível que os brasileiros tenham deixado de entender futebol, certo? Falei muito de uma coisa que me incomoda no futebol brasileiro, que é a troca do nosso vocabulário pelo português de Portugal. Eu não sei qual foi o Marquês de Pombal que nos impôs aí esse novo português, mas o que eu sei é que dessa vez, sabe, eu não vou abandonar a minha língua geral em favor do vocabulário dos outros, tá bom? Eu sou, então, brasileiro e tenho direito a ser e serei, para o bem ou para o mal, até o último dia da minha vida. Então, e principalmente no futebol. Então, o que acontece? Essa discussão dos técnicos estrangeiros, eu acho que ela é boa. Já participei de um debate aqui na internet, no Facebook, com pessoas que eram favoráveis aos técnicos estrangeiros, e mesmo as pessoas que eram favoráveis aos técnicos estrangeiros faziam ressalvas à forma como ele é discutido na grande mídia, né? Então nós tivemos que lembrar a grande mídia uma série de coisas que ela faz questão de esquecer. Por exemplo, né, quando Jorge Jesus veio pra cá e dizem que revolucionou o futebol brasileiro. Mentira, né? O Grêmio, antes dele, o Grêmio do Renato, antes dele, o Atlético do Cuca, venceram a Libertadores jogando um futebol vistoso. Então isso é uma mentira sem fim. O próprio Santos, né, do Muricy, em 2011, campeão da Libertadores, jogou um grande futebol, né? Então, assim, são coisas inventadas do nada. Aí, beleza, o Jorge Jesus é o único que entende de futebol em todo o Brasil e no máximo o Sampaoli, que é argentino. Não tenho nada contra essas pessoas, acho que o tal do Jorge Jesus fez sim um bom trabalho. Mas essa mesma imprensa esquece que lá em Portugal, os melhores resultados de Portugal em Copas do Mundo foram feitos com técnicos brasileiros. O Otto Glória, nos anos 60, e mais recentemente o Filipão, né? E essa galera também esquece toda uma vasta lista de fracassos dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Como, por exemplo, o Lothar Matthäus, que foi um grande líbero, um grande defensor da Alemanha nos anos 90, gostava muito do futebol dele, realmente foi um grande jogador, mas que sumiu ali do Atlético Paranaense. O Rueda, o próprio Passarella, que é um grande treinador, não estou falando mal de nenhum deles no futebol, tá? Mas todos eles fracassaram aqui no nosso contexto, e eu vou citar aqui apenas 3, fora aquele outro português que andou pelo Cruzeiro, pelo Atlético também, e não deu certo. Bom, o Brasil cresceu na Libertadores como? Com técnicos brasileiros. Desde o final do século passado e início desse século, com técnicos brasileiros. Exceção ali do Inter, que chegou à semifinal com um técnico estrangeiro, e depois o Hutch assumiu e venceu a Libertadores, mas ali a campanha, sejamos justos, a campanha foi toda ela feita pelo outro treinador e não pelo Celso Hutch. O primeiro campeão brasileiro não foi o Carlos Volante, técnico estrangeiro. Aliás, a posição volante tem esse nome por causa dele, bem legal. Era um jogador argentino e virou técnico no Brasil.
Pois é, o Carlos Volante dirigiu o Bahia no último jogo contra o Santos, e não foi nem em 1959. Por quê? O Geninho era o técnico, não aquele Geninho que a gente conhece, tá? O Geninho comandou o Bahia até a final, fez a campanha, o Geninho que foi jogador do Botafogo, Geninho, o arquiteto, como era conhecido por conta da sua inteligência. E no último jogo, né, o Santos vence, o que força uma partida de desempate, só que já estava em dezembro. Então a Taça Brasil de 1960 só foi decidida em março. A Taça Brasil de 1959 só foi decidida em março de 1960 aqui no Maracanã, aí sim já com Carlos Volante. Portanto, ele não foi o primeiro campeão brasileiro. Ele comandou o Bahia em apenas um jogo. O Fluminense, nos seus primórdios, teve o Charles William, né? Claro, mas lá nos primórdios, até as primeiras bolas vinham de um outro continente. Alguns técnicos húngaros estiveram aqui, porque a Hungria tinha um bom futebol, mas isso no início. A partir do momento em que o Brasil se desenvolveu com as próprias pernas, nós não precisamos mais de um técnico estrangeiro como Charles William, ou o próprio Welfare, que jogou no Fluminense, né? Isso é uma bobagem, né? É uma absoluta bobagem, e eu explico melhor isso no outro vídeo que eu fiz sobre o assunto, que está aqui na descrição do vídeo. Assiste depois, né? Então o problema é como esse jornalismo da grande mídia ultrapassado coloca o problema. E por que eu digo que é um jornalismo ultrapassado? Porque ele é feito de falsas polêmicas, falsas polarizações, modismos da semana, como eu já falei no outro vídeo, né? Antigamente o problema eram os medalhões e a solução eram os jovens. Acabou que jogaram uma pressão sobre os medalhões e sobre os jovens e a gente acabou sem nada aqui. Agora a solução é o técnico estrangeiro. E alguns deles voltam a fracassar. Agora, sabe qual é o maior medo que eu tenho? A solução para o Brasil nunca virá do estrangeiro em lugar algum. A solução para o Brasil jamais virá do estrangeiro em lugar algum. Nem no futebol, nem em lugar nenhum da nossa vida. Como país. Muito menos no futebol, onde nós temos uma tradição e somos uma potência. O que está em jogo aí é o seguinte, nesse jornalismo ultrapassado. O que eles não colocam para você? Claro, né? O problema da Lei Pelé, a fuga de craques lá para fora, a forma como o nosso futebol é esvaziado e empobrecido tecnicamente através da Lei Pelé, né? O problema também aqui, que vai começar a surgir se essa tendência se confirmar. Meu amigo, vocês acham que algum técnico estrangeiro vai vir aqui para deixar um legado? Como se nós não entendêssemos nada de futebol? Mas vamos supor, olha o próprio Jorge Jesus. Primeiro sucesso, ele picou mula e foi embora. Olha esse câmbio do jeito que tá. Isso daqui vai virar, sabe o quê? Trampolim para técnico argentino entrar aqui, entendeu? Trabalhar um pouquinho ali, como está acontecendo com o Kudê, e daqui a pouco ele vai para um time de nível B da Espanha. Por quê? Porque qualquer Real Betis hoje tem mais dinheiro que um Internacional. Então os caras vão chegar lá com a grana, vão levar o tal do Kudê. Esse treinador mesmo, esse Domi, ele deve saber falar inglês. Ele não saiu daqui escorraçado só porque lá o clube de regatas está tomando uma sacolada atrás da outra. Ele sairia daqui mesmo se ele fizesse sucesso. Porque vem o baixo clero da Premier League com as libras e simplesmente leva o cara da mesma forma que o português lá foi embora. Então esses caras vão vir para cá com sucesso, digamos assim, eles vão ficar no máximo uma temporada. Olha o Sampaoli. Daqui a pouco o Sampaoli assume alguma seleção. De novo. Daqui a pouco o Sampaoli é chamado para um Real Betis da Espanha, para um La Coruña na Espanha, porque ele fala espanhol. Eles não vão desenvolver um trabalho aqui, vão ficar 5, 6, 7, 10 anos no nosso futebol. Como alguns construíam vida aqui no passado.
vinham para cá e construíam a vida aqui, nos primórdios do futebol. Não, eles vão embora em menos de uma temporada. O cara vai usar o campeonato, principalmente os treinadores argentinos e sul-americanos, eles vão usar o campeonato brasileiro apenas como trampolim para chegar no futebol espanhol, para chegar no futebol europeu de uma forma geral. Nós seremos apenas o mercado de transição de técnicos sul-americanos para a Europa. E se chegar para cá algum europeu, não vai ser o top de linha da Europa, vai ser o auxiliar, o estagiário do estagiário. Né? Pra quê? Aí ele vem pra cá, ganha alguma caixa, ganha alguma visibilidade e depois ele vai pra lá, pro escalão B, C no mercado europeu, para um time pequeno da Inglaterra, para um time pequeno da Espanha, para um time médio de Portugal. Pra quê? Né? Ou por quê? Porque veio pra cá o estagiário para ganhar experiência, se valorizar e sair. Porque nem se a gente quisesse manter esses caras, a gente ia conseguir por causa da diferença, da disparidade do poder econômico. A gente já não faz isso com o jogador, que é mais importante. Com a Lei Pelé, que já nos ajuda no fracasso, já empurra o futebol brasileiro no abismo do fracasso. Então é isso. Agora, eu sei que eu sou minoritário nessa discussão. Eu sei que esse jornalismo ultrapassado da grande mídia, que não tem renovação, anotei aqui, são sempre os mesmos medalhões, fazendo as mesmas coisas, escrevendo os mesmos textos nos mesmos blogs. Não tem nada de novo, não tem um texto novo. E nós temos uma extraordinária tradição de cronistas no Brasil. Nós temos José Lins do Rego, nós temos Gilberto Freire, que escreveu muito sobre futebol. Nós temos o Nelson Rodrigues, o Mário Filho, que dá nome ao estádio do Maracanã. O grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Outros jogadores que foram grandes cronistas, como Sócrates e Tostão. E mais recentemente, o único que salva nessa imprensa, o nosso querido Paulo César Caju, o Paulo César Lima. Apenas o Paulo César Caju sabe escrever nessa imprensa. Ainda que eu não concorde muito com as opiniões dele, porque é um jornalismo ultrapassado, que não tem renovação, são sempre os mesmos medalhões, é o clube da água tônica que fica ali, né? O debate é mal colocado, o texto é mal feito. Se não fosse a mídia segmentada, os portais, né? Que também não é mídia segmentada coisa nenhuma, é mídia especializada. E também a mídia feita na internet, as pequenas empresas de mídia, elas não são segmentadas. Muitas falam sobre todos os clubes, ou tem uma especializada em futebol carioca, tem uma, por exemplo, a Fute Rio, que é especializada nos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Tem vários sites, né, que são que fazem a cobertura do futebol. E lá a gente consegue ler alguma coisa, porque se dependesse da grande mídia e dessa grande mídia ultrapassada, que não tem renovação, que desaprendeu a escrever um bom texto, nós estaríamos lendo apenas manchete. Porque esse jornalismo que vive uma crise, porque não tem nada de novo, porque não se renova, ele não consegue trazer um texto atraente para o leitor, um texto que prenda o leitor nos novos suportes de leitura. Não tem mais jornal, o jornal acabou, não tem mais revista, a revista acabou. Hoje é o smartphone. Ele não consegue te prender no smartphone, porque o texto é ruim, a gente lê só a manchete. E a gente só consegue ler um texto porque fora da grande mídia, em algum site sobre futebol ou algum site de futebol especializado em clube, algum portal traz pra gente, com muitas vezes amadores, pessoas que vêm de outra profissão para fazer jornalismo nas horas vagas, o sujeito vai lá e arrisca um texto um pouco diferente. Porque se dependesse dessa mídia que tem aí do clube da água tônica, a gente ia continuar com esse jornalismo ultrapassado de um texto fraco, de um texto que renega a tradição do cronismo, de um texto que não tem imaginação. Ah, mas tem a barreira da língua. Saia do exílio. Saia do exílio. Vai dar desculpa da barreira da língua até quando? Saia do exílio. Pare de aprender o português de Portugal. Pare de aceitar a imposição desse novo Marquês de Pombal, que está aí impondo esse português de Portugal no nosso futebol, e vai contratar, o salário não deve ser ruim aí na grande mídia, vai contratar, meu amigo, um professor de retórica e estilística, vai estudar,
tá precisando estudar porque não estuda, tá desatualizado, vai ler, né, o Carlos Drummond, a coletânea de textos do Carlos Drummond sobre futebol, a coletânea do Nelson sobre futebol, os grandes cronistas, os que são assumidamente flamenguistas. Mando um recado para vocês, tem uma coletânea só de textos do José Lins do Rego sobre o Flamengo. Vai lá ler, vocês que são jornalistas declaradamente flamenguistas. Vai se atualizar, vai estudar, contrata um professor de retórica e estilística, contrata, né, alguém para estudar, para atualizar, vai procurar as outras dimensões do esporte, a história, a antropologia, né? O esporte tem todo o universo ali das ciências humanas que trabalham no esporte, né? Que trabalha a questão do esporte do futebol, a questão do lúdico no futebol. Por exemplo, lá na USP, o Ludens, que é um instituto, né, que pesquisa bastante a questão do esporte, notadamente do futebol, né? Para aprender a fazer um texto que minimamente prenda o leitor, porque nós, consumidores do jornalismo esportivo, nós estamos cansados desse texto retranqueiro, desse texto que não vai a lugar nenhum, desse texto que não diz nada para o seu torcedor, desse texto que na maioria das vezes só quer ofender. Ofender no sentido de atacar, ofender no sentido do contrário de defender, né? Que só quer atacar o Brasil, que só quer odiar o Brasil, parece que o Brasil tá errado sempre, parece que o Brasil nunca fez nada de certo na sua vida inteira, em tudo. Parece que a gente só pode falar mal do Brasil, parece que nada deu certo na história do Brasil, parece que a gente não pode ser brasileiro, que já botam na gente um carimbo de ultrapassado e Policarpo Quaresma. Não, quem está ultrapassado é esse jornalismo que não tem renovação, é um texto retranqueiro, é um texto que não tem ofensividade, é um texto que não busca uma figura de linguagem, uma figura de estilo, uma figura de retórica, é um texto que não procura a imaginação do torcedor, é um texto que não se abre para a paixão, um texto ultrapassado, um texto difícil de uma mídia que não quer renovação, porque fica ali sempre com os mesmos medalhões. E eu não falo isso porque eu sou contra a grande mídia, eu sou super a favor da liberdade de imprensa, por isso estou aqui falando, não sou contra a grande mídia, eu estou dizendo que eu gostaria que ela melhorasse, que tivesse mais renovação, onde estão os jovens jornalistas, né? Onde estão os novos escritores, onde estão os grandes cronistas, porque se ficar sem renovação, vai ser sempre o mais do mesmo para sempre, com esse textinho retrancado e discussões mal feitas e mal colocadas. Queria ter mais tempo para fazer um vídeo maior, mas infelizmente por dia não tenho mais do que 20 ou 30 minutos para cuidar efetivamente desse canal, tá bom? Sou o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio, aí para discutir alguns assuntos às vezes que extrapolam, né, o Fluminense, que vão, né, além do Fluminense, porque eu também sou apaixonado pelo futebol brasileiro. E vamos que vamos, galera! Não sejam europeus, sejam brasileiros.